No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 4, está escrito: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. No versículo 10 está escrito: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Essa palavra eu gostaria de chamar a nossa atenção para a aparência do mal. Aparência do mal. Veja que o exército mais poderoso da terra e o rei mais poderoso da terra, Saul e o exército de Israel, ungido pelo próprio Deus, temeram a aparência do mal, porque viram Golias numa estatura gigantesca e com palavras de maldição. E eles não tinham saído ainda nem para o enfrentamento com aquele homem, mas deixaram-se abater pela aparência do mal. E que é o que muitas vezes acontece conosco nos dias de hoje. Nos deixamos abater pela aparência do mal. Nos deixamos nos abater pelas más notícias, Nos abatemos por um diagnóstico de enfermidade que ainda nem foram comprovados. Nos abatemos por ameaças recebidas. Observe, veja bem que o exército mais poderoso da terra, o exército de Israel, acostumado a vencer grandes batalhas, a enfrentar poderosos exércitos, a enfrentar grandes inimigos ao longo da história. Esse exército agora estava desesperado diante de um só homem e diante de suas ameaças verbais. E o que levou esse exército e o seu líder a se abaterem? Podemos observar que quando Saul era obediente a Deus e fazia a vontade de Deus, ele não temia nada, não temia ninguém. Mas quando deixou de ser guiado por Deus, perdeu sua fé. E perdendo a fé, ele perdeu também a coragem e a confiança necessária para vencer aquela situação humilhante e vexatória. E é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Mas devemos fazer ao contrário do que Saul fez. Assim como Davi. Davi fez totalmente ao contrário de Saul. Davi estava andando com Deus, Davi estava refletindo nas palavras de Deus, Davi estava alimentando a sua fé. E quando nos alimentamos da palavra de Deus, quando alimentamos a nossa fé, quando olhamos para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, e principalmente quando entendemos que no mundo temos aflições, então não nos deixamos abater pela aparência do mal. Davi, quando viu o gigante afrontando o povo de Israel, ele se revoltou e, cheio de fé e do Espírito de Deus, enfrentou o gigante, enfrentou aquela situação, enfrentou o problema, sem se preocupar com o tamanho do adversário, sem se preocupar qual seria o problema, sem se preocupar qual seria o diagnóstico. Pois, como ele alimentava a sua fé, e a fé nada mais é do que certeza e convicção
eu posso, eu quero e eu consigo, com essa fé alimentada dentro de nós e com essa fé alimentada dentro de si, Davi sabia que se Deus a quem ele temia e o Deus a quem ele obedecia era muito maior que aquele gigante, era muito maior que aquele problema. E que Deus nunca o deixaria perder e ser envergonhado. Davi, naquele momento, estava mostrando ao povo e ao exército de Israel que não adianta dizer: eu tenho fé, eu acredito em Deus, se eu me desespero a ponto de perder a confiança diante dos problemas. De que me adianta abrir a boca e dizer que sou cheio de fé, se na hora que precisamos mostrar essa fé, deixamos nos abater? Olha, cada pessoa deve examinar a si mesma. Cada pessoa deve ver e olhar o seu comportamento diante de seus problemas. E que cada pessoa aprenda a se comportar como Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus e que diante daquele inimigo poderoso e gigantesco, ele acreditou que sairia daquela situação vencedor, pelo fato de estar alimentando a fé. E a fé nada mais é que certeza e convicção. Eu posso, eu quero e eu consigo, para a glória do Senhor Jesus Cristo.